Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec, para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos aí junto hoje, mais uma vez, para a segunda parte do nosso trabalho, que estávamos falando sobre o texto do livro O Centro Espírita, uma visão construtiva, do nosso querido irmão César Braga Said, livro editado pela editora CELD. E para relembrar um pouquinho, só o último textozinho que a gente estava falando, no final do nosso trabalho de ontem, o César diz que iríamos apresentar aqui alguns pontos, seguindo esta linha de raciocínio, enumeraremos abaixo algumas atitudes que tivemos, que presenciamos, ouvimos dizer que ocorrem no movimento espírita. E quando eu encerrei, falei para vocês que seriam 19 pontos, né? Aonde estaríamos trabalhando, conversando, pontuando direitinho para um melhor esclarecimento para todos. Isso que o César apresenta aqui no seu livro é de fato pura verdade. Isso acontece muitas das vezes em algumas casas espíritas. Eu posso afirmar que isso é verdade porque presenciei alguma dessas atitudes aqui no decorrer aí das nossas pesquisas, das nossas visitas, das nossas andanças por algumas casas espíritas aí. A intenção de estarmos divulgando isso, falando isso, é para criar a consciência de que nós precisamos estudar as obras fundamentais de Allan Kardec. Porque do momento que a gente passa a estudar e a conhecer toda a obra, esses erros, essas falhas, esses equívocos não vão acontecer mais. E o nosso movimento vai embora. E estamos precisando, nos dias de hoje, alavancar isto. O movimento está ficando muito parado, muito para trás. Parece que não, mas é verdade. E nós precisamos estar aí. E isto aqui é muito bom para os jovens aprenderem, olharem, conversar, estudar, dialogar, trocar informações, trocar ideias, para que no futuro, que são eles que vão estar aí no nosso lugar, possam levar, dar continuidade a essa grande obra de Allan Kardec, que nos foi trazida pelos espíritos superiores através desses livros maravilhosos que nos foi deixado. Ok? Então vamos lá. Tópico número 1. Priorizar a frequência a instituições espíritas aonde se localizam trabalhadores que desfrutam de aceitações, projeção e respeito do movimento espírita. Não como quem procura um lugar confiável e equilibrado para estudar e servir, mas para divulgar que pertence ao grupo X, desfrutando de ingênua admiração que esse pertenciamento possa lhe proporcionar. É o cara que quer ser o bambambam, né? Quer aparecer, porque eu estou lá, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. 2. Desejar implantar com exclusividade técnicas modernas de gestão empresarial no centro espírita. Técnicas de gestão empresarial no centro espírita. Olvidando as diretrizes administrativas existentes na própria codificação das obras subsidiárias e obras subsidiárias. Kardec deixou lá para a gente lá como administrar o centro espírita. Aí vem uns caras aí, não sei de onde que eles tiram isso, que querem administrar o centro espírita como se fosse uma empresa. E acaba não dando certo. Acaba criando as burocracias da vida, né? 3.
criar frentes de trabalho semelhantes às que existem em outros centros, esquecendo-se de avaliar a história, a cultura institucional e o contexto socioeconômico de onde a instituição espírita está localizada, a fim de atestar as reais necessidades do bairro ou da região. Só podemos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Nós não podemos construir um castelo de cristal quando não temos condição para isso. Isso atravanca, porque a pessoa fica ali, vidrada que tem que fazer. Não, faz o que é condizente à sua região, à sua localidade, às pessoas que ali frequentam. Temos que estar atento também com relação a, ele diz aqui, o contexto socioeconômico de quem está morando ali naquele lugar. Às vezes é uma área de periferia, é complicado. A gente sabe que o país passa dificuldade, nós passamos dificuldade, então nem sempre podemos estar fazendo coisas mirabolantes. 4. Tentar trabalhar na mesma intensidade, com a mesma disponibilidade de tempo com que se trabalham determinados médios, alguns deles solteiros e outros até aposentados, deixando de atender aos deveres familiares e profissionais. É claro que existe uma diferença, não é pequena não, é grande. Uma pessoa que está hoje em plena atividade profissional para uma que já está aposentada, que tem bastante tempo. Para um jovem que está estudando, tem bastante tempo, porque ele só estuda. Não podemos deixar de estar dando atenção à nossa família. A nossa família tem que ter a nossa atenção também. Tratar-se exclusivamente com a medicina espiritual, considerando os diagnósticos e terapias da medicina convencional. Eu vou repetir isso aqui para vocês, que isso é muito importante. Tratar-se exclusivamente com a medicina espiritual. Exclusivamente com a medicina espiritual. Repito. Desconsiderando os diagnósticos e terapias da medicina convencional. Fazer isso, eu vou ser bem sucinto com vocês, como costumo dizer, curto e grosso. É crime. Não pode se fazer isto é crime. Nós temos que, muito pelo contrário, fazer com que a pessoa que ali nos procura, está num tratamento, dizer sempre para ele: não deixe de tomar seus remédios e procurar o seu médico periodicamente para tomar a medicação que ele lhe passar. Os nossos trabalhos é para curar a alma, o espírito. E a medicina convencional trata o corpo que está encarnado, não trata o espírito. Então a sua medicação não pode deixar de ser tomada. Como é que eu vou dizer para o hipertenso que ele não deve tomar mais o seu remédio para controlar a sua pressão? Porque ele está trabalhando lá no centro espírita e está recebendo passos magnéticos, bebendo água fluidificada. Isso não pode ser dito de maneira alguma. É crime, sujeito à prisão. 6. Introduzir de forma irrestrita a cultura geral nas reuniões de estudo doutrinário, sem relativizar teorias, colocações, livros e autores, deixando de passar informações que estes vinculam pelo crivo da razão, do bom senso, do sentido de oportunidade e pelo critério
da universalidade dos ensinos transmitidos pelos espíritos. Aquela modalidade que Kardec usou, né, que está lá no Evangelho, logo no início, que a gente chama de cure, tem que ser assim. Vai usar um outro livro secundário, que não é complementar, como muita gente costuma dizer. Livro complementar. Não, não tem complementar. Eu não aceito, eu particularmente, o nosso canal não aceita que os outros livros dito espíritas, seja lá de quem for, o autor quem for, o médico quem for, não é obra complementar das obras de Kardec. Ninguém esteve ainda aqui neste plano, encarnado, e fez algum complemento da obra de Kardec. Ninguém. Trouxeram outras informações, isso sim, outras informações, que pode nos auxiliar, nos clarear a nossa mente, para que possamos dar prosseguimento na nossa caminhada. Mas nenhuma delas complementou as obras de Allan Kardec. São todas muito bonitas, são todas histórias bacanas, são conselhos divinos, mas não completaram a obra de Kardec. Então não são obras complementares. Assim como nos Pentateuco. Kardec não escreveu 5 livros só, ele escreveu um montão. Mas muita gente não sabe aí. Só conhece aqueles 5, né? Mas isso é outra história, eu já falei também isso em outros vídeos. 7. Acreditar que para ser um bom espírita é necessário ter uma mediunidade ostensiva, ser expositor, ser escritor ou dirigente de centro. Ledo engano de quem pensa assim. Há coisa muito maior do que isso para se tornar espírita. E quando você estuda o livro dos espíritos, você aprende isso. Quando você estuda o livro dos médiuns, você também aprende isso. Quando você estuda o céu e o inferno, você aprende isso. Quando você estuda a Gênesis, você aprende isso. Quando você estuda o Evangelho, então, você aprende muito disso. É só ler, estudar e saber interpretar aquilo que você está lendo e aquilo que você está estudando. Você vai ver que isso aqui está lá. Eu não vou contar aqui, mas está lá. Em todos esses livros que eu citei. Em todos eles têm lá a sua pontinha, onde Kardec nos diz, olha, para ser um espírita assim, sabe? De uma maneira ou de outra, de forma diferente, mas ele disse. Está lá. Basta estudar. 8. Idolatrar médios, escritores, expositores e dirigentes espíritas, acreditando que essas pessoas não cometam erros e que a convivência e a intimidade com elas nos credenciam um lugar acolhedor no mundo espiritual, além de maior proteção espiritual. Perdão, mas é outro engano e a gente vê acontecer, gente. Como se endeusa tanta gente aí, e que eu sou aí, não vai levar nada. Isso não vai abrir as suas portas, que tem que ser aberta. Vamos nos ater a Kardec. Vamos nos ater aqui a ele. E também não precisa de ficar idolatrando ele, não, porque ele não queria isso. E não é para ser idolatrado também, não. É para ser respeitado. Não idolatrado, respeitado. 9. Associar a alegria e o bom humor à espontaneidade e à jovialidade de alguns companheiros, a comportamentos obsessivos e vulgares que acabam maculando a ambiência espiritual do centro espírita.
E tem sempre, né, aquele engraçadinho que quer falar bobagem, quer falar coisas bobas em horas indevidas. E tem gente que acha isso bonito. Não vou nem fazer muito comentário sobre isso. Manter salas hermeticamente fechadas, destinando-as a trabalhos de ordem mediúnica. Quando o Departamento de Infância e Juventude, em razão de número crescente de crianças e jovens, necessita, por muitas das vezes, de espaço para realizar o trabalho de evangelização. Isso acontece, Jorge? E como acontece? Como acontece? Eu já fui em várias casas que as crianças estavam lá no pátio, sentado, algumas em cadeiras, outras nem em cadeira, no chão. Não estavam no lugar apropriado, como uma sala de estudo. Como tem a sala de estudo para os adultos, né? A sala de desenvolvimento, de obsessão, lá com mesa, com cadeira, tudo bonitinho. Para as crianças e os jovens tem que ter também. Por que não? Por que eles têm que ficar ao ar livre, sentados no chão, pegando sol? Não. Por que essas salas não podem ser abertas? Quem disse que essas salas não podem ser abertas para esse tipo de trabalho? Está realizando um trabalho limpo, um trabalho digno, um trabalho de crescimento, onde tem o apoio total da espiritualidade. E depois que esse trabalho for realizado, é claro, os adultos e até as crianças também, para poder aprender, vão limpar, vão mantê-lo do mesmo jeito que encontraram. O ambiente vai ficar poluído, o espírito não vai ficar nada. A espiritualidade vai lá depois e dá o retoque dela para no dia seguinte ou no mesmo dia, até se for o caso, já deixar a sala preparada para outro trabalho. É uma sala, é um espaço físico que pode ser usado para qualquer coisa, menos para festa, para bagunça. Aí não pode, aí não deve. Não pode não, não deve. Porque se trabalhar lá, a sala vai perder o efeito dela? Quem vai adentrar a este local para dar continuidade ao trabalho mediúnico, de assistência aos espíritos ditos obsessores, espíritos que vêm aqui procurar a nossa ajuda, o socorro, é que tem que estar com a sua mente limpa, é que tem que estar preparado. E não propriamente o ambiente físico. E eu já vi isso acontecer. Crianças sem um local adequado para fazer o estudo da evangelização. É quase um pecado falar isso, mas é verdade. 11º, impedir generalizadamente as conversações no centro espírita. Até mesmo as edificantes, impondo com sutileza a ditadura do silêncio contemplativo com sinônimo de prece. Isso não acontece, né? Me desculpem, isso não acontece, né? A gente entra nos centros espíritas, qualquer um, por aí afora, todo mundo falando alto, num tom alto, falando de novela dos... Agora então, que estamos vivendo aí o momento de Copa do Mundo, não tem outro assunto. Quando deveriam estar ali, lendo um livro, quietinho, caladinho, se preparando para o trabalho que vai começar daqui a pouco. Parar para cumprimentar o irmão, fraternalmente, dar um abraço, como é que vai, tudo bem, como é que está a tua saúde? Perguntar para um ente querido dele que teve adoentado, isso é outra história. Isso também deve ser feito muito discretamente, né? Com um tom mais baixinho um pouquinho. Eu estou sendo Caxias? Estou. Assim tem que ser feito? É. Mas a gente ainda não está fazendo.
E não pensem vocês que eu não estou me incluindo nisso não, porque eu estou me incluindo nisso. Antes que alguém vá botar lá no e-mail ou vá conversar bobagem dentro do Facebook, que é onde a gente faz a nossa divulgação. Eu estou me incluindo nisso também. Por muitas vezes, quando eu me deparo com isso, eu corrijo. E é assim que a gente vai aprendendo. Isso para que alguém não chame minha atenção. E que se chamar está correto. Décimo segundo, identificar como invigilância, estímulo à vaidade alheia e ignorância doutrinária. Os aplausos espontâneos a uma apresentação artística ou palestra que ocorra nas dependências do centro. O palestrante, quando acaba de fazer o trabalho dele lá, é muito obrigado, lá, vai lá, aperta a mão dele, dá um abraço, ficar gritando, não é show não, gente, não é show. 13º, o exercício da faculdade mediúnica, seja ela qual for, não se harmoniza com uma vida sexual equilibrada e responsável, adotando a abstinência ou o desacreditando nas comunicações recebidas por companheiros que têm uma vida sexual ativa. Ah, não acredito em nada que o João falou, não. O João vive falando que tem uma vida sexual ativa. Ah, não acredito muito nessas coisas dele, não. Não é bem por aí, né? Vamos parar para refletir, vamos parar para analisar antes de apontar o dedo ou fazer qualquer tipo de crítica a esse respeito. Procure saber, procure estudar. Você vai ver que não é nada disso. 14º, não admitir e rotular de profanas e antidoutrinárias músicas que tenham coreografias, sem considerar se as mesmas são o belo expressando o bom. Ponto. Não vou comentar, tá claro. Radicalizar hábitos alimentares, deixando de atender às necessidades do próprio organismo, por acreditar que a abstinência de certos alimentos, mas de certos comportamentos, acelera o crescimento espiritual. Eu tenho um vídeo aí, vocês podem procurar no nosso canal, que a gente fala sobre a alimentação. É que por muitas das vezes, eu vou falar aqui rapidamente, é que por muitas das vezes as pessoas, eu vi acontecer isso quando eu chamei uma irmã um dia para ajudar no passe. Ah, eu não posso dar passe hoje não. Por que houve? Está doente, minha irmã? Houve algum problema? Não, aqui eu esqueci hoje, na hora do almoço, eu comi um bifezinho lá. A vontade no momento era falar para ela, minha irmã, não tem problema nenhum não. Você vai dar passe com a sua mente refletida de grande moral e não com o seu estômago que ainda não digeriu o pedacinho de carne que você comeu. O esquecimento aconteceu. Até porque o seu organismo precisa dessa substância aí. Não é comer 1 tonelada de carne. Aí não. Se tu comer 1 tonelada de abóbora também vai fazer mal. Do mesmo jeito, porque foi em excesso. Não sendo em excesso, não tem problema nenhum. O cara não come a carne, mas xinga o patrão, xinga o cara no trânsito, quer brigar com o outro, quer brigar com um amigo no trabalho, aí chega lá, dá paz. Pode, né? Aí pode. Está todo desequilibrado, mas pode. Porque ele não comeu carne. Que é isso? Décimo sexto, buscar no movimento espírita a projeção e o espaço que não obteve na vida social, profissional ou familiar, como forma de compensar as suas próprias frustrações. Não é bem por aí. Existem outros meios
para você fazer um diagnóstico disso aí. Pode procurar aí um psicólogo, alguém, mas não é fazer do centro espírita um local onde você vai reajustar o desequilíbrio que nós temos de vez em quando na nossa vida, né? Existem meios, existem canais para se fazer isso. 17. Viver uma biografia que não seja própria, imitando o estilo de expositores e trejeitos e a voz de determinados médios. Isso não acontece também não, né? Ninguém nunca viu ninguém imitando a voz do nosso querido e saudoso Chico Xavier. Ninguém nunca viu alguém imitando os trejeitos de Valdo Pereira Franco. Também não viram. Então vocês não assistem mídia social, porque se assistir palestras, vocês vão ver uma pilha de gente fazendo isso. 18º e penúltimo. Receber companheiros convidados. Importante isso, hein? Receber companheiros convidados para realizar uma tarefa no seu centro espírita, sem se preocupar em criar meios e fornecer informações que facilitem o deslocamento do mesmo, deixando de compensar, quando possível, os gastos que tiveram, não perguntando se fizeram alguma refeição, se estão com sede, acolhendo-os como irmãos que visitam a nossa própria casa. Você convida uma pessoa, aí ela vem lá de não sei aonde, longe pra caramba, às vezes não tem automóvel próprio, pega 2 conduções, aí vem fazer uma palestra na sua casa, e por muitas das vezes nem água se oferece para ele. Quanto mais saber se ele precisa de uma ajuda para que ele se desloque novamente para a sua residência. 19. Mudar sempre, com tal frequência e por qualquer motivo, a rotina de estudos e trabalhos do centro espírita, a ponto de acabar fazendo com que tudo permaneça sempre igual. Atenção, pessoal que trabalha na segunda-feira, vocês vão passar para terça. Ah, por que, meu presidente? Por que, diretor? Porque eu quero que mude um pouco, porque é melhor vocês virem para terça. Vai dar no mesmo. Você vai estudar a mesma coisa num dia e no outro. Parar, analisar, antes de tomar algumas decisões, converse. Por isso que eu sou a favor, e tem uma grande entidade aí também, que é a favor de que nos centros espíritas hoje se acabe com esse negócio de presidente, vice-presidente, diretor disso, diretor daquilo, diretor de não sei o que lá. Então, uma pilha de diretor, assistente do presidente, assistente do vice-presidente, presidente disso, presidente daquilo. Eu acho que nos dias de hoje não é muito legal não. Existem outras modalidades para se fazer isso aí que se chama colegiado, aonde as ideias vão ter que se envolver em determinado grupo. Tem colegiado de 4 pessoas, colegiado de 5 pessoas, e as ideias vão ter que bater. Aí não tem mais aquele negócio, eu sou fulano, eu sou o presidente, eu sou o diretor, sou eu que mando. Presidente vitalício, então, pelo amor de Deus, eu não vou nem falar, vou continuar aqui que a gente já vai encerrar. Esse, então, para mim, está fora de cogitação. O cara se acha, né? Que só ele tem a capacidade de administrar o centro espírita. Mas ninguém tem. Aí ele fica vitalício. E em
indo aqui para a parte final, encerrando o nosso trabalho, ele diz o seguinte: a presença deste conjunto de atitudes em nosso meio exige de nossa parte muita atenção e cuidado, a fim de que as nossas palavras e ações não acabem endossando comportamentos estranhos em nosso movimento doutrinário. Vejamos o que diz o Espírito Camilo a respeito desse assunto. É pequeno. Ainda em nosso movimento espírita, diz ele, se há confundido o caráter universalista do espiritismo com uma infausta tendência agregacionista, falei errado mesmo agora, né? Agregacionista. Tudo o que é encontrado e interessante no mundo afora deseja se agregar ao espiritismo. Fato que o Espírito Camilo disse achou bonito porque viu, não quer nem saber. Vamos botar lá no centro que de repente funciona. De repente funciona lá. Com os nossos irmãos esotéricos, com os nossos irmãos de Umbanda, com os nossos queridos irmãos também do Candomblé, com os nossos queridos irmãos católicos. Essas coisas bacanas que a gente acha até bonito, funciona lá. Não funciona aqui, porque não é nosso. Cânticos, terapias, experimentações psíquicas diversas, mantras, vestuários, jargões, festividades de gosto execrável e coisas e outras. E o que é mais contristador é que tudo isto se dá diante, olha como ele diz, isso tudo se dá diante da postura inerme dos que aceitaram a responsabilidade, diretivas das quais não dão conta. O cara aceitou ser diretor, aceitou ser o presidente ou vice-presidente, mas não entende nada. Mas só para ter um cargo e um posto ele aceita. Aí acontece esse mise-en-scène danado. Encerra ele. Tudo isto tem sido acompanhado com o consentimento dos que dirigem, que coordenam e que orientam a casa espírita. Encerra aqui o texto do nosso irmão do Espírito Camilo. E o César, para encerrar, diz: sabemos que toda mudança exige tempo para ser compreendida e incorporada, cabendo a cada um a responsabilidade de agir com decisão onde esteja. Não se trata de alijar ninguém, excluir ou marginalizar nenhum irmão, mas de separar o joio do trigo, afirmando a importância daquilo que se efetivamente soma para o movimento que retrate com fidelidade a grandeza da ideia que lhe inspira. E ele encerra aqui esse texto muito bacana, que tem o título de Modismo, Atavismo e Ingenuidade, extraído do livro O Centro Espírita, uma visão construtiva, editado pela CELD. Queridos irmãos, queridas irmãs, fica aí mais esse trabalho para reflexão de todos vocês. Estamos aí, no final aparece lá como sempre lá o nosso e-mail, estamos aí abertos a críticas, a sugestões, a perguntas, a questionamentos diversos que vocês queiram fazer, e com maior carinho e com maior amor estaremos respondendo a todos vocês que fizerem comunicação com o nosso grupo Estudar Kardec, ok? Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs,
encerramos aqui mais um trabalho hoje do nosso canal, ok? Fiquem com Deus, um beijo enorme em seu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Não se esqueçam, espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Forte abraço, tchau, tchau!